Olá pessoal, todos bem-vindos. Hoje a gente vai criar uma nova tabela. A gente vai trabalhar com todo o Resource, então a gente vai criar, vai editar, vai fazer os formulários, vai pensar em todas as partes que compõem o CRUD de um determinado modelo. Então, a gente começar, já estou aqui com o meu prompt aberto na pasta raiz do meu site, e aí eu vou criar aqui PHP Artisan make. Vou criar o meu modelo e vou chamar esse modelo aqui de categoria, ok? E aí vocês se lembram, "-mcr", "-m" ele vai criar a migration automaticamente, C ele vai criar o controlador, R ele vai criar o resource, que é a preparação para todas as possibilidades do CRUD dentro desse controlador. Ok, criou o meu modelo, está criando a minha migração. E aí ele vai colocar aquele R lá, os resources, dentro da minha migração. Vou aguardando aqui ele finalizar o esquema. Vou pausar aqui enquanto ele, para não ficar um vídeo muito longo. Ok, a criação finalizou. Então ele criou o meu modelo, criou a minha migração e criou o meu controller. Um comando só. E aí eu tenho aqui a minha migração. Vou abrir o meu controller e também o meu modelo chamado categoria. Ok, já veio tudo pronto, já está tudo certo para eu utilizar. O que eu vou ter dentro da minha categoria? Eu vou ter o ID para minha tabela, que vocês se lembram quando eu uso o table ID, ele faz o autoincremento e define a chave primária também. E eu vou criar uma string com o nome dessa categoria. Ok. Por hora, teremos só essa modificação nessa migração. Mas a minha ideia aqui com esse projeto é eu ter os meus posts e os meus posts terem uma ligação, né, eles se relacionarem com as categorias. Então, todo post vai pertencer a uma categoria e uma categoria pode ter vários posts. Vocês se lembram que quando a gente criou a migração, isso não estava previsto no post, e agora a gente criou a categoria, isso também não está previsto na categoria. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai precisar criar, através do Artisan, make migration, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, add categoria to posts. Então eu vou criar uma migração que vai ser responsável por adicionar uma categoria, um campo novo de categoria para a tabela posts. Então ele criou aqui. E aí o que ele fez? Ó? Ele entendeu através do meu comando, olha só, que eu quero adicionar um campo a mais para posts. E aí ele veio aqui e selecionou esquema table posts. Então ele não vai criar como ele fazia aqui no esquema create, que está definido lá na criação da tabela posts. Ele vai selecionar a tabela posts e a partir dessa seleção eu sou capaz de criar uma chave estrangeira através das funções que já existem no framework. Então eu vim aqui, ó, chamo o objeto table, que é um objeto do tipo blueprint, que já está definido na minha função, e vou dizer para ele o seguinte, ó, você vai criar um campo unsigned big integer. Então ele vai ser um campo
com um tamanho grande para inteiros, sem sinal negativo. E eu vou chamar esse campo aqui de categoria ID. Ok? Então agora ele vai criar esse campo na minha tabela posts. E aí eu preciso fazer com que esse campo, ele referencie, ele crie uma referência para a tabela categoria. Então eu venho aqui, ó, na segunda linha eu faço isso aqui, ó, table for Igni. Eu escrevi, faltou o N, table for Igni. E aí eu vou dizer que o campo de chave estrangeira é esse mesmo que eu acabei de criar. Categoria ID, ele vai utilizar esse campo para ser uma chave estrangeira. Quando eu utilizar essa chave estrangeira, a referência dela, references, o campo que é registrado na tabela categorias. Então eu vou vir em categorias e eu tenho um campo chamado ID. Então eu vou referenciar aqui ao campo ID e eu vou dizer que isso aqui está, esse campo ID aqui eu vou encontrar na tabela categorias. Só com esses dois comandos ele já vai me criar automaticamente a tabela, o campo, e ele vai referenciar esse campo como uma chave estrangeira. Então, vou ter certeza que eu salvei aqui. Esses arquivos eu não mexi. E aí eu vou ter agora duas migrações, a create categorias e add categoria to posts, para ser adicionada no meu banco. Então, vocês se lembram que eu tenho que ter certeza que o meu banco está funcionando, para que eu possa rodar o comando migrate. Opa! Vamos dar uma olhada aqui, ele me deu um erro, ó, uma chamada de método não executado, porque aqui, ó, eu escrevi um signed, um signed. Vamos ver aqui. E agora ele migrou a minha categoria, o meu add categoria to posts. E vamos ver aqui no meu banco. Deixa eu trazer o banco para cá. Ok. Vou atualizar. E aí agora eu vou ter aqui categorias. E tem o campo nome. E eu agora tenho dentro de posts um campo chamado categoria ID, que é uma chave estrangeira, como vocês podem ver por esse símbolozinho verde aqui. Esse software, o Hide, ele faz coloca esse sinal aqui para simbolizar que é uma chave estrangeira. Se a gente quiser olhar, ó, ele definiu a chave estrangeira, a coluna certa, qual é a tabela referente e a coluna, e tá tudo certinho, ele já fez essa migração. Então a partir de agora a gente tem tanto tudo certo no banco, a migração foi correspondente, eu agora tenho categoria e eu tenho um categoria controller. Eu só vou precisar fazer agora as minhas views para conseguir manipular as funções que foram definidas aqui nos recursos. Então lembra lá que o R significa resource, resource a gente entende como recurso. Então eu tenho o recurso index, o recurso create, e a gente vai fazer todos esses recursos funcionarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou popular um pouquinho essas categorias aqui para que a gente consiga manipular, para que a gente consiga visualizar as informações. Antes de fazer essa pausa para adicionar, a gente pode fazer também a pasta da view aqui. Vou chamar
a pasta de categoria. Ok? E aí eu vou ter dentro de categoria o meu primeiro arquivo chamado index.blade.php, para que a gente tenha acesso a tudo que o motor do Blade nos proporciona. Então, primeira coisa, extends, é com X, extends, e a gente vai apontar isso aqui para layout.app, que é o nosso layout definido ali na pasta ao lado, e dizer que eu tenho uma seção que vai mostrar conteúdo e finalizar a sessão. Ok. E aqui tudo que eu escrever vai ser compreendido e vai ser colocado dentro do meu template. Última coisa que a gente precisa fazer para a categoria funcionar é vir na rota web, e eu tenho aqui um resource apontando para user controller. Então eu vou também importar agora categoria controller. Ok, o nome coincide, categoria controller, e vou criar aqui uma rota chamada categoria, que vai apontar para categoria controller, a classe que foi carregada na minha linha número 5. Então aqui eu tenho a linha 5 carregando ela para o meu, as minhas rotas, e na minha linha 23 eu tenho a utilização da minha categoria, da minha URI categoria, para apontar para a categoria controller. Ok, com isso aqui eu já tenho a possibilidade de utilizar o meu resource e acessar as informações. Eu vou puxar aqui meu navegador, e aí, da mesma forma que a gente utilizava localhost 8000/user para selecionar, para entrar na página de usuários, e lembrei que eu não dei o start no meu servidor, php artisan serve. Se eu não der o start, ele não funciona. A partir de agora, ele carregou aqui todos os meus usuários já cadastrados, e se eu usar categoria, ele não aparece nada, porque eu não defini no meu controlador o que ele vai fazer quando for apontado para essa determinada URL. Return olá, só para a gente ter a confirmação que ele está no lugar certo. Ok, tudo certinho. Agora eu vou dar uma pequena pausa para popular um pouquinho o banco, para que a gente possa melhor. Antes de dar essa pausa, a gente pode utilizar a mesma coisa que foi utilizado no último vídeo. Só para a gente testar mais uma vez, eu vou vir aqui no meu index.blade. Na verdade eu venho aqui, né? Eu vou retornar uma view. Vou vir aqui na categoria controller, vou retornar uma view, a função view, que vai apontar para categoria.index. E aqui eu posso mandar a variável categorias dentro de aspas, que eu vou encontrar em categoria all. Se eu olhar aqui, ó, quando eu usei aquele comando, ele já fez a importação da categoria. Então aqui ele já vai para o lugar certo. Eu vou mudar aqui, ó, e só vou escrever lugar certo
dentro do meu Blade para que a gente possa testar. Ok, lugar certo, carregou, fez tudo certinho. Agora eu preciso fazer o meu arroba for else. Eu tenho a minha segunda propriedade, que é empty, e eu vou ter o meu end for else. Então vocês se lembram, tudo que eu percorrer, que tiver algo no array para percorrer, ele vai mostrar dentro do meu for else. Se tiver vazio, se não tiver nada, ele mostra essa informação dentro do meu empty. Vou criar uma UL. Essa UL é da classe, vocês se lembram? A gente utilizou aqui na user.index também, list group. Então vou vir aqui, list group. Fecho ela aqui embaixo, embaixo do for else. E eu vou criar aqui a minha LI, que é da classe list group item. E aqui eu vou escrever, ó, não há informações nesse modelo. E aqui no for else eu posso percorrer categorias, as categoria, porque ele é um for each normal, ele percorre da mesma forma, só que ele tem essa outra funcionalidade. Aqui dentro eu vou colocar li class, mesma coisa ali de baixo, list group item. E aqui eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu não vou apontar para o nome, eu vou apontar para a categoria. É o objeto todo e eu coloquei dentro das chaves. Vocês vão ver o que vai acontecer. Nesse ponto aqui eu não tenho nenhuma informação, então ó, não há informações nesse modelo. Vou fazer uma pausa e vou preencher, vou colocar algumas informações automaticamente no meu banco de dados. Ok, pessoal, voltei aqui. Agora a minha categoria tem 15 categorias, palavras aleatórias criadas. E aí, eu voltando aqui, ele para de exibir a informação e mostra as informações. Como eu falei para vocês, eu usei o objeto inteiro, ó. Ele transformou esse objeto inteiro em texto e está mostrando toda a informação que existe no meu objeto. Se eu quiser mostrar só o ID, eu aponto para o campo ID que está dentro desse objeto. Como que isso é feito? Eu simplesmente venho aqui, ó, e aponto para ID. E aí agora ele passa a apontar só o ID desse objeto. Se eu quiser mostrar junto, chave, categoria, e eu vou mostrar agora o nome dessa categoria. E aí ele faz a concatenação e mostra a categoria certinho, conforme eu pedi. Ok? O nosso primeiro recurso, que é o recurso de index, já está pronto. Então eu tenho esse recurso pronto, mostrando como o outro. Agora a gente precisa fazer o create, o store, show, edit, update e destroy. Esse create aqui, como eu falei para vocês, ele exibe o formulário
de criação de uma categoria. E se eu tiver em outro controller, ele não é mais categoria, vai ser user, vai ser post, depende do controlador que eu estiver. Então esse cara aqui, esse create, normalmente ele só devolve, ele só retorna a view do formulário. Então eu tenho que ter aqui, ó, um return view, e aí eu posso dizer categoria ponto create. Para que isso aqui funcione, eu preciso ter um create dentro da minha pasta de categoria. Então eu vou criar um novo arquivo, ele vai se chamar create.blade.php, e agora ele já é capaz de identificar e devolver esse controlador. Mas aí eu preciso também lembrar de configurar para que ele exiba toda a informação corretamente. @section, e se lembra que ele precisa também finalizar a sessão. E aí aqui dentro form create, ok? E aí para eu selecionar aqui, ó, eu preciso ter um botão, eu preciso ter algo que faça com que eu retorne, com que eu abra esse campo. Então normalmente a gente pode criar aqui no index mesmo, ó, antes dessa UL aqui, a gente pode criar um ahref. Dentro desse ahref aqui, pessoal, eu posso embutir conteúdo dentro dessas aspas duplas aqui. Eu posso embutir conteúdo do Blade também, ó. Então vou ver uma funçãozinha com vocês aqui chamada route. Essa função também é do Blade, e eu posso dizer para ela o seguinte, ó: você vai utilizar a rota que está descrita no arquivo web.php. E aí cada uma dessas rotas descritas nesse arquivo, ela recebe um nome específico. Como é que eu sei qual é o nome de cada rota? Eu preciso consultar. Então, como é que eu consulto a rota? PHP artisan route list, a lista de todas as rotas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho a URI, que ele mostra, que é, por exemplo, categoria. É o URI do tipo get. E aí ele retorna para categoria.index. Se vocês perceberem, isso aqui, ó, é o nome da onde eu preciso ser retornado. Então, se eu tenho aqui, ó, um get para a categoria create, que vai me retornar para a criação, para o recurso de criação, eu posso simplesmente usar esse nome aqui, ó, categoria create. Só vou inicializar aqui para não precisar voltar no serve. Então, ó, o nome que eu usei na minha rota é categoria.create. É bem simples o esquema. Se você criou uma rota resource com a raiz categoria, então essa URI categoria, todos os recursos vão começar com categoria, ponto, a função que está descrita dentro do recurso. Então eu tenho categoria.index que retorna para essa função, eu tenho categoria create que retorna para essa função, categoria.store que retorna para essa, categoria.show, então é padronizado. Lembrando, ó, de novo, ó, toda vez que você definir uma URI aqui, ó, dentro da função resource, essa URI aqui vai te dar acesso a todos os recursos resource. É só você utilizar o ponto
e qual é o recurso que você quer utilizar. Então eu venho aqui, ó, href, a rota de categoria create, e eu posso dizer assim, ó, criar uma categoria. Ele já vai me lançar esse link aqui em cima, ó. Então ele criou esse link aqui, ó. Se vocês repararem, ó, passei o mouse aqui, ó, ele mostra aqui embaixo, ó, o link certinho, a categoria /create já. Ali, logo abaixo do 12, não posso mexer o mouse senão perde, mas ele já lançou o link certinho. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para o link da página que eu acabei de criar. Aí, como ela ainda está vazia, né? Eu não salvei, por que ele não apareceu aqui? Categoria.create, deixa eu ver aqui. Eu não salvei aqui, ok? Undefined property e start session na linha 2. Layout app. Ok. Tá vendo aqui, ó? A seção ela não está definida quem é essa seção. Eu só criei o link da seção, mas eu não disse quem é a seção que eu estou acessando. Faltou aqui o parâmetro que eu estou acessando o conteúdo. Ok, você está no form create. E aí, a partir desse ponto aqui, eu posso criar um formulário e esse formulário baseado nos campos da categoria, que no caso vai ser um só, que é o campo de nome, e esse formulário ele vai precisar apontar corretamente para a função correta que está descrita no meu controller. Então, para essa função aqui, store, que serve para salvar invocar a função que salva no banco. Como é que eu faço aqui? Ó? Eu estou na seção conteúdo e eu preciso abrir um formulário. Ok? O formulário está aberto. Esse formulário ele tem alguns campos que são obrigatórios. Então, por exemplo, eu tenho que dizer quem é o cara que vai receber o campo através da action, para onde é que esse campo vai, para onde é que esse formulário vai ser processado. E eu posso ter as classes, eu posso definir coisas específicas do formulário, mas eu preciso também dizer qual é o método deste formulário. E aí, toda vez que eu quero salvar algo no banco, o meu método é push. E aí, então, eu vou precisar também definir qual é a ação, para onde é que esse formulário vai. E eu posso usar as mesmas funções, a mesma função que eu usei na rota. Qual é a função que eu usei? No meu index aqui, eu posso dizer aqui, ó, a ação, chave, vai para a rota, categoria, ponto, store. Então, enquanto essa rota aqui, ó, manda para a função create, essa rota aqui, ó, manda para a função store. Ok? Então, ó, o formulário, a ação dele vai para essa rota aqui. No caso, essa função rota ela gera uma URL e o método vai ser push. O que eu vou precisar aqui dentro? Para começar, eu preciso de um input do tipo texto que vai ser o meu nome. Esse name aqui, ó, que a gente está dando para cada um dos campos, ele é obrigatório porque eu vou usar esse name para recuperar a requisição. Aqui eu vou ter, carregar aqui, o form create ele me colocou só esse campo aqui, eu não tenho mais nada.
Se eu inspecionar, eu vou ter aqui, ó, a minha action montada. Então ele identificou a action do store e eu tenho um post para utilizar para fazer esse salvamento, porque ainda está desformatado. Então como é que a gente vai formatar isso? Só a gente olhar aqui no Bootstrap na versão 4.5, que a gente já está utilizando, e eu vou ter um componente específico de formulário. O componente Forms. Aí o formulário ele vai ter algumas classes e ele vai ter algumas funcionalidades de controle de cada um dos campos. Então, olha só, eu tenho a tag de abertura e eu tenho uma classe que monta um grupo de formulário. Para que isso? Para que eu possa usar, além do meu input, um label que represente essa informação. Então o nosso está sem label, é bem estranho aqui. Então vamos lá. Eu tenho um formulário. Eu vou ter então aqui uma div. A classe dessa div vai ser um form group, um grupo para formulário. Dentro desse grupo do formulário, eu vou ter um input e antes desse input eu vou ter a minha label. Essa label, pessoal, é essa informação aqui, ó, que fica antes, que fica acima do meu input para mostrar para o meu usuário o que é aquilo. Então, cada input dessa aqui, cada label corresponde a um input. E ele vai encontrar esse label aqui a partir da definição do ID. Então eu posso vir aqui, ó, criar um ID único, exclusivo para esse input chamado nome. Não tem problema o ID ter o mesmo nome, a mesma grafia do name. São opções diferentes, são características diferentes desse input aqui. E aí esse label aqui ele vai ser específico, ele é for o nome. E aqui eu posso digite o seu nome. Aqui eu posso informar, na verdade, qual é o porquê de existir esse formulário aqui do tipo input. Eu também posso dizer aqui, pessoal, nas configurações do meu input, quais são as características dele. Então eu posso, por exemplo, definir as classes. No caso, eles usam aqui as classes FormControl para um formulário comum, para um campo de texto. A classe dele é FormControl. Eu posso definir placeholder, eu posso definir se ele é obrigatório ou se não é, eu posso definir se ele é um número, depende do que o meu formulário vai trabalhar. Então, deixa eu só ver aqui se eu salvei certinho a informação. Não. Vamos abrir aqui. Ok, agora eu tenho o meu formulário, o meu campo de formulário já colocado. E aí eu vou precisar agora ter o acionador para esse formulário. Esse acionador, normalmente ele é representado por um botão. Então se vocês forem descendo aqui, vocês vão ter vários outros modelos de como usar um formulário. Se é inline, se é outline, se você quer com label, se é sem label, se você quer um campo do lado do outro, depende de como você for utilizar o seu formulário. Todos eles vão ter sempre um botão do tipo Submit. Então esse botão aqui é o responsável para quando eu clicar, as informações serem enviadas
para a URL correta. Ok? Então, ó, button type submit a classe, e essa classe de botão aqui, ó, serve para dar o formato certinho do botão, e eu tenho a cor do botão. Então essa cor primária aqui é definida como azul. E esse aqui é o texto, ó. Eu posso colocar simplesmente salvar. E aí colocou o meu botão, colocou o meu campo e colocou o meu label. Se eu clicar aqui, ó, ele vai automaticamente pegar toda a informação que existe no meu formulário e enviar para a função correta, que é a minha função store. Então, por exemplo, se eu escrever aqui, ó, olá, e salvar, ele enviou. E aí ele vai me dar um erro desse aqui, ó, 419. Por que ele me deu esse erro? O Laravel ele tem uma função específica, que é uma função que só permite que eu salve informações se eu tiver permissão para salvar essas informações. Então, se ele encontra uma requisição que não tem essa permissão, ele encara como uma requisição inválida, um ataque, queiram chamar como quiser, mas ele simplesmente ignora essa requisição. E aí tem algumas formas de resolver isso. A primeira é eu pegar esse formulário aqui e eu colocar a permissão que o próprio Laravel me fornece. Como é que eu faço? Dentro do meu formulário, eu vou criar aqui, ó, um arroba crfs. Esse cara aqui, ó, crfs, é para o Laravel, digitei errado aqui, CSRF. Esse CSRF é uma função do Laravel que cria um campo que vai ter um validador. Então, só abrir aqui, ó. Ok, abri. E vou olhar de novo aqui o que acontece com o meu formulário. Ele transformou aquele CSRF nesse input aqui, ó, do tipo escondido. E ele forneceu um token de autenticação para aquela transação. Então eu posso, com esse token aqui, ó, ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Então, deixa bem claro, esse CSRF aqui é obrigatório para todo formulário, senão ele não vai processar essa informação. E aí, a partir desse momento, se eu escrever novamente, ele permitiu, agora ele não deu mais aquele erro de 419, ele permitiu que eu enviasse essa informação, mas a informação não foi tratada. Se vocês se lembram aqui, ó, no Store, eu não tenho nada que trate essa informação. Então a informação foi perdida porque ela não teve tratamento. E aí eu preciso vir aqui e mostrar e dizer para a minha função o que ela tem que fazer com essa informação. Vamos testar aqui um negócio. Esse objeto aqui que vocês estão vendo, chamado request, é do tipo request. Então, tudo que veio dentro do formulário, que foi transmitido de uma função para outra, eu consigo visualizar e consigo recuperar. Então aqui, ó, eu consigo, com essa função aqui, ó, request all, pegar todas as informações que vieram na requisição. Na prática, vamos ver aqui o que acontece. Ó. Eu vou ter o meu create e eu preciso... Vou colocar aqui, ó, João, e salvei. Então eu recebi
lá na minha requisição do outro lado o token de autenticação e o que eu preciso salvar, qual é a informação que eu vou salvar dentro do banco de dados. Agora que eu tenho toda a informação, eu posso vir aqui no meu código e dizer o seguinte, ó, em vez de retornar, eu vou dizer o seguinte, ó, cria uma nova seção, cria um novo objeto do tipo categoria, que é o tipo do modelo. Então eu vou fazer assim, ó, categoria recebe new categoria, ok? Então eu tenho o objeto do tipo categoria. E aí eu faço o seguinte, ó, categoria que aponta nome recebe request, que é o objeto que a gente acabou de ver, que aponta nome. Então eu vou pegar esse nome que veio na minha requisição, vocês se lembram lá, aqui, ó, esse nome aqui, ó, é uma variável, e vou injetar, eu vou colocar ela dentro dessa outra variável aqui, nome, que está no objeto categoria. E no final eu venho e faço o seguinte, ó, categoria que aponta save. Ok? Sem nada. Ele só vai salvar essa informação. E aí eu posso retornar ele para a lista de categorias. Então eu vou vir aqui, ó. Vou dizer o seguinte, ó. Redireciona para a rota categoria.index. Esse aqui é bem útil para que a gente não precise ficar decorando quais são as nossas URI. Então ele vai redirecionar para uma rota que já foi programada. Vamos testar, vamos mudar o nome para uma categoria mais sólida. Então eu vou chamar essa categoria aqui de notícias. Ok? Salvei. E aí ele mandou para a lista de categoria. E se vocês observarem aqui no finalzinho, ó, eu tenho a categoria 16 chamada notícias. Vou criar mais uma aqui, ó. Vamos chamar essa categoria aqui de tutoriais. Tutoriais. Salvou. Foi para o banco e ele criou tutoriais aqui embaixo. Uma coisa que está me incomodando aqui, antes de a gente finalizar, nesse index, é isso aqui. Ó. Eu tenho um href, criar uma categoria, mas esse href aqui ele está sem uma classe. Então eu vou criar uma classe de botão para ele e vou dizer que o botão vai ser do tipo sucesso. Ok, então ele criou agora o botão verdinho. E se vocês repararam bem, ó, eu tenho um link do tipo A, não é um botão, mas eu apliquei uma classe de botão para ele e ele foi formatado. Então agora eu tenho uma classe, um botão de criar uma categoria e eu posso, com esses recursos, né, com os resources, manipular todos eles. Como esse vídeo está um pouquinho comprido, eu vou finalizar ele agora e vou terminar as outras. A gente fez 3 até agora, a gente viu index, create e store. Aí a gente vai fazer no próximo vídeo o show, edit, o update e o destroy. Beleza? Até mais.